tudo bem? Para mais uma aula de ecologia. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho sobre cadeia alimentar. Eu espero que você já tenha assistido a parte 1 desse vídeo, né? Onde nós falamos sobre o que é uma cadeia alimentar, nós falamos quais são, o que é o nível trófico dentro da cadeia alimentar, nós já falamos sobre 2 níveis tróficos da cadeia alimentar, que são os produtores e os consumidores, certo? Beleza. Então lembra aí, produtor, ser vivo autótrofo, consumidor, heterótrofo. E quem são os decompositores, né? O terceiro nível trófico da cadeia alimentar são os fungos e as bactérias, senhores. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre esses seres vivos. Quem são os decompositores? São os fungos e as bactérias que realizam esse processo chamado de decomposição. E o que é decomposição? A decomposição é a quebra da matéria orgânica em unidades menores. Então, para pensar assim, quando um ser vivo morre, certo? Ele perde todo o seu sistema de defesa. Aí, então, alguns seres vivos que se encontram no ambiente, micro-organismos, como os fungos e as bactérias, eles entram em contato com essa matéria orgânica e começam a fazer a decomposição. Esses seres vivos, os fungos e as bactérias, têm um tipo de digestão chamada de digestão saprofágica ou digestão extracorpórea. É quando eles liberam ácidos, quebram a matéria orgânica fora do corpo e depois absorvem. Só que alguns fungos e as bactérias, eles vão ter um ciclo de vida muito curto. Então eles vão morrer e vão deixar essa matéria orgânica, que foi quebrada em unidades muito pequenas, né, para o ambiente. Beleza? Então pensa nisso. Os fungos e as bactérias são decompositores na cadeia alimentar. Eles conseguem quebrar a matéria orgânica em unidades muito pequenas. E essa matéria orgânica, que são carboidratos, lipídios, proteínas, os sais minerais, eles vão ser devolvidos para o ambiente, certo? E quem gosta de sais minerais no ambiente? Quem gosta de sais minerais no solo? Quem gosta de matéria orgânica no solo? As plantas. Então preste atenção nisso que eu vou falar agora, que é a parte mais importante. Qual a importância dos decompositores na cadeia alimentar, senhores? É realizar a reciclagem dos nutrientes, né? Os decompositores, eles fazem com que a matéria orgânica, os átomos que faziam parte de um ser vivo que morreu, possam fazer parte do organismo de um outro ser vivo. Então, quando aquele ser vivo vai morrer, ele vai depositar essa matéria orgânica dele no solo e as plantas vão absorver, vão conseguir matéria para conseguir iniciar uma nova cadeia alimentar. Beleza? Então, pensa nisso daí. Qual o papel dos decompositores, dos fungos e das bactérias na cadeia alimentar? É fazer a reciclagem da matéria orgânica, fazer com que essa matéria orgânica, né, passe de um ser vivo para o outro. Então pensa nisso, olha que doideira. Já parou para pensar que vários átomos do seu corpo, por exemplo, já fizeram parte de vários outros organismos no planeta Terra? De dinossauros, por exemplo? Muito interessante isso, não é mesmo? Então, senhores, presta atenção. Esses são os elos da cadeia alimentar. Produtor, consumidor e decompositor, que são os fungos e as bactérias. Beleza? Então, esses fungos e as bactérias, eles são muito importantes para o solo, porque eles vão quebrar a matéria orgânica ali. É por isso que, quando você realiza uma queimada, por exemplo, né, numa plantação, numa floresta, você não vai estar matando só a parte de cima ali da vegetação. Você vai estar eliminando os micro-organismos que são decompositores na cadeia alimentar, que vão quebrar a matéria orgânica e fazer com que as plantas consigam absorver os nutrientes que elas precisam. Então, os decompositores são muito importantes, senão o planeta ia ser um grande cemitério de seres vivos. A cadeia alimentar nunca existiria se não fossem os fungos e as bactérias. Beleza? Então, quando você acorda hoje de manhã, você agradece pela presença desses micro-organismos, porque sem eles a cadeia alimentar não existiria. Beleza? Muito bem. Então, nós aprendemos aí que a cadeia alimentar tem todos esses níveis tróficos, todos esses componentes, mas você sabe, por exemplo, que na natureza, o mesmo ser vivo ele pode se alimentar de vários outros seres vivos. E esse mesmo ser vivo, ele pode servir de alimento para outros, para uma porrada de seres vivos. Então, você não vai ter aquela cadeia alimentar consumidor primário, secundário, terciário. A cadeia alimentar ela é muito maior do que isso. O que existe na natureza, senhores, é o que nós chamamos de teias alimentares, que são o quê? São
cadeias alimentares que estão interligadas, certo? Essas cadeias alimentares interligadas é o que existe na natureza. Porque, como eu disse, um mesmo ser vivo pode se alimentar de vários outros seres vivos, ao mesmo tempo que pode servir de alimento para várias outras espécies. Beleza? Então, nós chamamos isso de teia alimentar, que é o conjunto de cadeias alimentares interligadas. Beleza? Muito bem. Então, nós temos exemplos aqui, ó, de cadeias alimentares terrestres. Certo? Perceba a presença dos consumidores. Nós temos também cadeias alimentares aquáticas, que começam nos seres vivos chamados de plâncton. Por acaso você sabe a diferença? Você sabe o que é um plâncton? Né? Você deve estar pensando no Bob Esponja nesse momento, mas presta atenção. Plâncton são micro-organismos que vivem na água. Quando esse micro-organismo ele faz fotossíntese, ou seja, ele é um produtor na cadeia alimentar, nós chamamos ele de fitoplâncton, certo? E quando ele não faz fotossíntese, quando ele é formado por larvas de animais, microcrustáceos, nós chamamos ele de zooplâncton. Então preste atenção nessa diferença. Plâncton pode ser fitoplâncton ou zooplâncton. Qual é a diferença? Fitoplâncton é autótrofo, fitoplâncton é produtor. O fitoplâncton inicia as cadeias alimentares no ecossistema aquático. Enquanto o zooplâncton, ele é um consumidor primário. Ele vai se alimentar do fitoplâncton. Beleza? Então entenda essa diferença que cai muito em vestibular isso daí. Tá? A diferença de fitoplâncton e zooplâncton. Fitoplâncton é produtor, zooplâncton consumidor primário. Eles ocupam papéis diferentes dentro da cadeia alimentar, apesar de serem microscópicos. Beleza? E nós aprendemos que a cadeia alimentar é uma transferência de matéria e de energia entre seres vivos. Eu já disse para você no vídeo anterior, né? Já disse nesse aqui também. Agora, você acha que a mesma quantidade de energia que um ser vivo absorve durante sua vida, ele passa ela para os seus consumidores, para os seus predadores, certo? Por exemplo, um boi que está comendo, que se alimenta lá de grama, você acha que toda a energia que ele consumiu se alimentando, ele vai passar para o nível trófico seguinte? Não, claro que não. Por quê? Porque boa parte dos seres vivos utiliza aquela energia que ele adquiriu na alimentação no próprio metabolismo, no controle da temperatura corporal, no processo de respiração, produção de fezes. Então, tudo isso consome energia. E o ser vivo, então, ele não tem como passar toda a energia que ele consumiu do alimento para o nível trófico seguinte. Então, é por isso que nós falamos dentro da ecologia que a quantidade de energia durante a cadeia alimentar ela vai sempre diminuindo, certo? Ela é unidirecional, ela vai sempre do produtor para o consumidor primário, secundário e terciário, e sempre diminuindo, certo? Porque os seres vivos eles não vão conseguir passar toda aquela quantidade de energia que eles adquiriram durante sua vida para o nível trófico seguinte. Então, ó, fluxo de energia dentro de uma cadeia alimentar é unidirecional, segue uma única direção, e sempre diminui dos produtores para os consumidores. Beleza, pessoal? Então, ó, assista a primeira videoaula, né, sobre cadeia alimentar, a aula 1, e essa aqui é a aula 2, onde nós falamos sobre os decompositores, sobre teias alimentares e sobre fluxo de energia. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Curta o canal, né? A próxima aula que eu acho que você deve assistir é uma continuidade sobre cadeias alimentares, onde nós vamos falar sobre pirâmides ecológicas. Beleza? Estou te aguardando lá. Muito obrigado.